o tema da nossa mensagem. Mas antes, vamos... parece que foi comentado da festa de Caná da Galileia. Não sei se foi hoje, não? Não foi? Então foi o Espírito Santo que soprou em mim. Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento. Eu tenho certeza que Jesus, ele dançou naquela festa. Amém? Amém. Então agora eu vou falar o tema. Deus faz a faxina na igreja. Está lá em Atos. Nós não vamos ler o texto porque nós vamos decorrer o texto nos tópicos. Atos 5, de 1 a 11, fala dos irmãos Ananias e Safira, um casal que servia a Deus, Mas no decorrer a gente vai mostrando. Amados, a Bíblia nos mostra que a igreja primitiva vivia um tempo de grande mover do Espírito Santo. Naquele momento, em Atos 5, ali estava havendo um movimento poderoso do Espírito Santo, algo meio parecido com aquilo que você, que busca pelos dons espirituais, que medita na palavra, que ora, que jejua, que crê em Deus, que anda como sentindo a presença de Deus o tempo todo na sua vida. Esse mover que aconteceu lá, está acontecendo na sua vida. Não acontece na vida de todos, porque nem todos buscam como deveriam buscar, nem todos se entregam como deveriam se entregar, nem todos se sacrificam como deveriam se sacrificar. Então não acontece na vida de todos esse mover, mas lá no meio da igreja, era o princípio da igreja, estava havendo um movimento espiritual muito grande, havia comunhão, havia milagres, conversões em massa, generosidade, amor fraternal. Mas no meio de tudo isso, surgiu uma situação delicada, uma situação muito delicada. Ananias e Safira decidiram mentir para o Espírito Santo. Eles falaram com Pedro, mas eles decidiram em casa mentir na presença do Espírito Santo. Na sua casa. Na sua casa você toma as decisões. E lá é você, a sua família e Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus. E quando você toma uma decisão errada lá e vai para o trabalho, vai para a escola, vem para a igreja com essa decisão errada, você não mentiu para o pastor, para o líder, para a igreja. Você já mentiu para o Senhor da glória, o nosso Rei eterno, o nosso maravilhoso Deus. Essa história acaba nos mostrando uma verdade assustadora. Graças a Deus, que Deus, Ele está tendo misericórdia e não agindo do mesmo jeito, mas chegará o dia que Ele vai agir desse jeito, o dia que Ele não é mais Salvador, Ele é o juiz e Senhor, e Ele é um juiz justo. Não tem como, na presença dEle, a nossa defesa ser útil. Qualquer defesa minha e sua, diante do erro, da mentira, da falsidade, da frieza, do desânimo, dos interesses, não vai ter desculpa. Não tem advogado que vai fazer com que o juiz justo mude a decisão. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, como essa história mostra uma verdade espiritual, Deus ama tanto a sua igreja que Ele mesmo cuida dela e faz a faxina quando necessário. Você não quer fazer parte dessa faxina, então é tempo de mudar alguns preceitos que você tem, alguns pensamentos, algumas atitudes com relação à igreja, com relação à liderança, com relação à palavra, com relação a temor. A palavra de Deus, ela tem uma interpretação única, que vem pelo Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo não te trouxe algo misterioso ou sobrenatural, é aquilo que está literal ali. Pedro, quando teve a oportunidade de conversar com Ananias e Safira, Pedro diz que, por que vocês mentiram para o Espírito Santo?
Ele teve uma revelação. O Espírito Santo falou com ele: olha, eles mentiram para mim lá em casa. Assim, 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 assado. A mentira não é para o pastor. A dupla personalidade, a falsidade, as máscaras, quando se comete o erro, quando se mente, quando se tenta enganar, quando se tenta ludibriar, quando tem o problema lá do... É 171, né, aquele artigo, né? Que artigo é esse, 171? Ninguém sabe? É 71, então. Não, aquele um do... Aí, os irmãos que já foram fichados... Brincadeira, irmão. Não podia brincar. Apaga essa. Ninguém aqui... Todo mundo aqui está fichado no céu. Todo mundo está fichado no céu. Estava escondidinho o problema, a mentira. A decisão da mentira não foi tomada coletivamente, assim, no meio de uma igreja, no meio de uma reunião. Foi um negócio secreto, dentro de casa. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está em você. Ele sabe da nossa hipocrisia. Ele sabe da nossa falsidade. Ele sabe da dupla personalidade aí, que às vezes a gente vai nesse vácuo aí dos psicólogos da vida aí, que tem agora dupla personalidade, e tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Irmãos, a gente é de Cristo ou é do diabo? E ponto, não tem outra conversa. Você, na sua casa, é de Deus ou é do diabo? E quando você sai da sua casa e decidiu quem você vai ouvir, você vai ter o dia servindo aquele Senhor. O Senhor com o S minúsculo e o Senhor com o S maiúsculo, que é o nosso Deus. Assim como em nossa casa, já que o tema é Deus faz a faxina na igreja, na nossa casa aí os irmãos, as irmãs, hoje está mesclado, né? Antigamente era só as irmãs, mas agora esse mundo moderno faz com que os homens também varram casa, lavem louça, passem pano molhado, limpem banheiro. Eu conheço um irmão aqui que faz uma faxina no banheiro que é coisa de Deus. Eu não estou olhando para ele. Eu não estou olhando lá. Assim como em nossas casas precisamos varrer, limpar e tirar a sujeira, também Deus em sua santidade limpa a sua igreja para que ela continue sendo um lugar da santa presença de Deus. E Deus está num lugar santo, a igreja do Senhor, a casa de oração, o lugar onde o povo purificado e lavado no sangue de Jesus se reúne para adorar o Rei da Glória, adorar o Santo dos Santos. Então nós precisamos entender que Deus hoje, Ele nos trouxe aqui para fazer uma faxina, para dar um toque para você. Eu não estou dizendo que você vai morrer como Ananias e Safira, mas assim, espiritualmente você já está morto. Mas ainda há solução para a sua vida. Foi por isso que Ele nos trouxe aqui hoje, para nos dar essa orientação. Então nós vamos aí para 3 pontos rapidinhos, de 3 verdades sobre a faxina de Deus. Por que Deus faz a faxina? Por que Ele faz a faxina? Deus faz a faxina porque ama a sua igreja. A Bíblia diz que nós somos vasos, e vasos de barro. Porque ele fala do oleiro, lá no Velho Testamento. O vaso de barro é um vaso simples. Mas ele diz que nós somos enchidos com um bálsamo, um óleo do Santo dos Santos, do Espírito Santo. É o que simboliza isso, o vaso cheio de óleo. E você, a Bíblia diz que você é vaso. Então não tem como você servir a 2 senhores. Não tem como. Você é de Deus. Irmãos, a gente precisa ser claro, né? A gente não está mais num tempo de ficar falando palavrinhas bonitas para você ficar magoado ou não. Você é de Deus ou você é do diabo? Todo mundo aqui sabe quando mente, quando se prepara uma mentira. Você começa a pensar, não, vou fazer isso, eu vou falar isso. Se der aquilo, eu tenho que falar aquilo. Só que chega um ponto na mentira que a gente perde o fio da meada. E daí alguém pega. Nossa, fulano lá no começo falou isso,
depois falou isso, e agora não bate. Fulano está mentindo. Quando um ser humano percebe que você está mentindo, imagina Deus, que é santo, soberano, e os olhos dele são como chama de fogo, os olhos dele estão em todos os lugares. Gente, meu Deus, não é fácil. Deus faz a faxina porque Ele ama a sua igreja. Ele ama você, Ele ama a mim. Aqui ninguém está acima de ninguém. Só está acima na hora do julgamento, que começa pela liderança. Mas é só isso. Do resto, nós somos guiados, nós somos servos do Senhor e grande pastor Jesus Cristo. Então Ele está dizendo, olha, pare de mentir. Pare de falsear. Pare de usar máscara. Seja você. Se você não está feliz com você, mude. O Espírito Santo está aí, a palavra de Deus está aí, para nos orientar a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Atos 5, de 1 a 4. Deus faz a faxina porque Ele ama a sua igreja. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve, esse também vendeu uma propriedade porque Barnabé, isso começou com o irmão Barnabé. Ele vendeu uma propriedade e deu tudo. Ele vendeu uma propriedade por 1 milhão e deu 1 milhão de oferta para a igreja, ele não deu dízimo. Eu vou orientar os irmãos, quando você vender uma propriedade sua, você não tem que dar dízimo. Se você é um crente que nunca deu dízimo, quando você vender a sua propriedade, você tem que dar o dízimo porque você nunca deu dízimo. Você tem que dar porque eu estou falando em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Agora, se você é uma pessoa que foi dizimista a vida toda, você tem uma propriedade, a propriedade que você tem, você já dizimou dela. Quando você vende, se você quiser, você dá uma oferta. Aqui, um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. É porque alguém já tinha vendido. E eles seguiram o exemplo dessa outra pessoa, que no caso é Barnabé. Só que Ananias e Safira, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou, ele tomou parte do dinheiro, guardou, e a outra parte ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás entrasse no seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar que fazendo tal coisa, mentir, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ele vendeu a propriedade, fez um esquema com a mulher, desnecessário, ele não precisava dar oferta nenhuma. Mas ele quis se aparecer. Ananias e Safira venderam uma propriedade e decidiram reter parte do dinheiro. Mas quiseram parecer mais espirituais do que realmente eram. Um problema. Ficar preocupado com a vida dos outros. O nosso exemplo, o nosso maior exemplo é Jesus. E a gente tem pessoas na nossa vida que a gente admira, que a gente se inspira. Isso é normal, pessoas de Deus. E Ananias e Safira perceberam que quando Barnabé deu oferta para a igreja, deve ter sido uma oferta volumosa, grande, a igreja necessitava, os irmãos conhecem Atos, sabem muito bem que eles dividiam tudo, compartilhavam tudo, e precisavam de muito dinheiro, porque era o começo da igreja. E mesmo sem querer se aparecer, que não mostra aqui, olha, quando ele fala, um homem tal, e sua mulher também venderam, poderia falar assim, não, mas porque Barnabé tinha vendido e deu uma oferta de 100%. O texto não fala isso, o texto não fala disso, mas fala de um casal que ofereceu uma oferta para se aparecer. Meu Deus! A pior coisa que tem é um crente querendo se aparecer. Quando o crente quer se aparecer, ele só está aparecendo em um lugar. Lá embaixo. Bem lá embaixo. No inferno. Nós não precisamos disso. Os olhos do Senhor estão sobre você, vendo tudo que você faz.
todas as mentiras, todas as conversinhas, os blá blá blás, todos 171. Deus conhece todos os artigos. Deus conhece tudo em cada um de nós. E para você crescer, para você ficar livre, ser liberto e viver a verdadeira salvação e a paz que excede todo o entendimento, você não pode ter uma máscara para usar em cada ambiente. Não pode. O problema não foi guardar dinheiro. O problema foi mentir. O problema foi a intenção da mentira, se aparecer. Como a gente tem gente que gosta de se aparecer no mundo, né? As redes sociais, né? As redes sociais. Rede social é uma falsidade terrível. Terrível, terrível. E algumas pessoas fazem de tudo para se aparecer na rede social. É muito triste. A mentira poderia se espalhar e corromper o coração dos outros irmãos. Por isso Deus interveio rapidamente para proteger a pureza da igreja. A igreja estava começando, todo mundo debaixo do temor. De repente aparece um casal querendo se aparecer e mentindo. Se Deus não age naquela situação, esse exemplo estaria percorrendo a igreja até hoje. Meu Deus, que triste. Mas, olhando aqui, a gente vê que a igreja passou a ter um temor maior. Mas a igreja de hoje não tem tanto esse temor. Começando pelos pastores, os bispos, os reverendos, os apóstolos de hoje. Começando por essa galera. Não vou nem começar daí, eu vou começar daqui para os grandões, porque eu sou pequenininho. A gente precisa entender que quanto mais puro, mais íntegro, mais honesto você tiver diante de Deus, mais sucesso você terá em tudo que você fizer, tanto coisas espirituais quanto coisas físicas, materiais. O Senhor, Ele não retém nada daqueles que se entregam totalmente e em verdade na sua presença e na presença dos homens, na presença das pessoas. Nós precisamos entender. Então, Deus, quando fez essa faxina, que quando a gente, parece que quando a gente é novo convertido e lê esse texto, a gente fica tremendamente preocupado. Nossa, mas que dureza de Deus. Não, a igreja estava começando. Se Deus não intervém naquela situação, ia virar com o decorrer da leitura que a gente faz no Novo Testamento, a gente vê que muitas igrejas desviaram, muitas igrejas tiveram problema, como a gente já falou das 7 igrejas de Apocalipse, todas elas tiveram um problema, e todos os problemas que eles tiveram estão no meio de nós, esses problemas, mas nós podemos ser diferentes. Você individualmente, eu individualmente posso ser diferente. Eu não tenho que me preocupar com o que os Barnabés da vida hoje fazem. As pessoas que de repente têm mais condições de ofertar, as pessoas que têm, aparentemente a gente observa que têm condições melhores do que a gente, não se preocupa com isso não, isso vai ficar. Você já viu algum caixão com carro? Caixão com uma mala de dinheiro? Durante muito tempo andaram roubando aí os túmulos das pessoas de mais nome na cidade para roubar. Quando ficava um anel, quando ficava o dente de ouro, chegaram a roubar até dente de ouro das pessoas. Isso é o que o homem é capaz de fazer, e isso é o que a gente leva lá para o túmulo. Você tem um dente de ouro, de repente ele vai, se o cônjuge aí não quiser tirar, né? Eu acho que deve tirar. Tira a aliança, tira tudo. Não, deixa o moço ir nu e cru para lá. Porque você pode usar esse dinheiro. É nosso não é do cônjuge, é da família. Então nós precisamos entender, irmão, que todos nós, 100% dos que estão vivos morrerão. Todos nós vamos passar por esse processo. E nós não vamos levar nada. Nada. Mas quando a gente chegar nesse momento, a gente precisa deitar e descansar, que quando os nossos olhos se abrirem, nós estaremos no paraíso, no seio de Abraão, no terceiro céu.
E depois iremos para o grande casamento na casa do nosso Pai. E depois teremos outros acontecimentos. E depois teremos 1000 anos. E depois teremos a eternidade toda. Aonde eu não estou nem aí. Uns dizem que é lá, outros dizem que é numa terra nova, num planeta novo. Eu não estou nem aí. Eu sei que eu estarei e nós estaremos, em nome de Jesus, diante do nosso Pai, rendendo glórias ao Santo, o nosso santo e maravilhoso Deus. Deus ama a sua igreja, Ele precisa intervir para que a igreja mantenha o padrão que Ele colocou. Nós falamos que somos filhos de Deus, nós falamos que vamos morar no céu, então nós precisamos ter um padrão de pureza, de integridade, de ânimo, de alegria, de satisfação em estar na igreja. Eu sei que aqui não é a nossa casa, mas nós estamos passando um tempo aqui, glória a Deus, pelo pastor Samuel e sua família, de permitir que a gente esteja aqui. É um tempo de passagem, até que a nossa casa ainda não permanente, nós possamos voltar para lá. Eu morro de vontade de ir para lá, cada culto eu falo. Mas, enquanto estamos aqui, ou lá, ou em qualquer outra igreja, onde Cristo é o centro, nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Nós precisamos entender que cada furo seu, o Espírito Santo está anotando. E é triste mentir para um líder. É triste mentir. Muito triste, porque a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? É o demo, é o diabo. E quem mente é filho deste pai. E quem fala a verdade é filho do pai da verdade. Então nós precisamos. Essa mentira, essa vida de erros, de coisinhas escondidas, precisa sair da sua vida. Você acha que está escondido? Não está não. Pode estar escondido para mim, para alguns irmãos. Mas para o Espírito Santo, para Deus, para Jesus, não está. Então assim, quem você está enganando é o dono da casa, é o dono do céu, é o dono da nossa morada eterna. Então nós precisamos mudar. A disciplina de Deus não é ódio, é amor. É amor. Assim como um pai corrige o filho para que ele não peque, Deus corrige a sua igreja. E tem um texto que diz, claro, Deus corrige quem? Os que ama. Ele quer que a gente vá morar com Ele. Ele não tem prazer na morte nem do ímpio. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele continua amando o mentiroso. Só que Ele está te dando uma chance de parar com isso. É hora de parar com isso. Não sou eu. É Deus que está falando com você. É Deus que falou comigo. Todos nós precisamos melhorar. Não se engana em culto. Tem ensaio, mas eu não vou, Ana Paula, porque estou doente. E daí na rede social, fulano se entrega. Não vou na célula por causa disso. Mas na rede social, se entrega. Eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado. Mas daí o Espírito Santo vê o fulano trepado na televisão. Gente, nós servimos a Deus. Olha que honra, que maravilha, que coisa linda. Então pare de mentir. E quando a gente mente, comete um monte de pecado ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino do inferno e as demais coisas vos serão concedidas. Não! Buscai primeiro o reino de Deus. Na sua agenda, em primeiro está o reino de Deus, ou a mentira, com o lazer que te levou a mentir para um líder que representa Deus. Ferrou. O Espírito Santo anotou. Pare com isso. A partir de hoje você não é mais ignorante de maneira nenhuma acerca disso. Pare de mentir. Você precisa estar nas celebrações.
Palavra do Senhor. Você precisa estar nas células. Você precisa estar nos ensaios. Você precisa honrar os seus líderes. Você não tem ideia de como dói quando o líder sabe que você mentiu, que você está mentindo, que você escolheu outra coisa. Você não tem ideia como o pastor sofre quando você não está aqui. Por isso que eu fico olhando o tempo todo, para ver quem que não está aqui. Glória a Deus. Existem pessoas que não, pela correria do final de semana, não teria problema nenhum de não estar aqui. Mas estão. Esse é o melhor lugar do mundo, irmãos. Nós estamos no lugar onde o Deus que faz faxina está te sondando. Ele está passando o scanner dele em você. E se ele vê alguma sujeira, apesar de que você sabe o que está sujo na sua vida, renove a sua aliança com ele hoje. Fale com ele aí, ele está te ouvindo. Do mesmo jeito que eu estou falando, ele está falando no seu coração, na sua mente. Então, Deus não te corrige porque Ele te odeia. Ele corrige porque Ele te ama. Ele quer te ver no céu. Muitas vezes Deus permite situações que expõem nossas falhas, não para nos destruir, para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos abençoar. Essa é a ideia da disciplina. É te abençoar. Mas não dá para te abençoar sujo, com a mentira, com o engano, com a falsidade, com a dupla personalidade, com as máscaras. Não dá. Ele deixaria de ser Deus se ele fizer algo para você diante da mentira, diante do seu pecado. Ele quer te limpar, ele quer te purificar, porque ele te ama, porque ele quer te abençoar. Deus faz a faxina porque ele ama a sua igreja. 2, Deus faz a faxina porque ele é santo. Deus é santo, todo mundo já conhece essa frase, né? O nosso padrão é muito alto. O padrão da perfeição, o padrão da santidade, o padrão da pureza é o céu, é Deus. Então é um padrão muito alto nosso, não é fácil. Atos 5, de 5 a 10. A gente leu de 1 a 4, agora nós vamos de 5 a 10. Deus faz a faxina porque ele é santo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Lembra? Ananias, Ananias, por que você mentiu? A propriedade era sua, o dinheiro era seu, estava no seu bolso, na sua casa, na sua mão. Por que você fez essa maracutaia com a sua esposinha? Não precisava, meu amigo, nós não pedimos oferta para você não precisava dar. E se desse, olha, Pedrão, vou dar 50%, tá? Eu vendi por um valor, e a metade eu vou ficar para mim, né? Porque eu vou construir mais uma casinha para alugar e tal, né? Mas eu vou dar 50%, tudo resolvido. Não, Pedrão, o negócio é o seguinte, eu vou dar só 10%, não, vou dar 9% que é oferta. Ou vou dar 11% que é oferta. O resto eu vou ficar para mim, porque preparei uma viagem aí, eu vou passear com a patroa, você entende, né, Pedrão? Eu sei que você está todo enrolado aí com o céu, mas eu ainda tenho essa liberdade que eu tenho pouco serviço na igreja. Tranquilo. Mas não. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços, os servos, vieram, envolveram o corpo de Ananias, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, Safira. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele, aos pés de Pedro. Então os moços encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Parece ruindade de Deus, mas é santidade de Deus. Ele mentiu. Ela poderia. Eles seguiram o exemplo de Adão e Eva, né? Ou de Eva e Adão. Porque Eva comeu e depois levou para Adão, e Adão poderia falar: não vou comer. Aqui poderia ter acontecido a mesma coisa. Olha, eu combinei com meu marido, só que é o seguinte,
o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, vamos botar ele na posição certa, não é apóstolo, né? Apóstolo Pedro, me perdoe, estou arrependido. Intercessão, né? Eu estou arrependido porque eu combinei com meu marido que a gente ia mentir para você, mas eu senti de Deus, o Espírito Santo me tocou e eu preciso falar a verdade. Me perdoe em nome de Jesus. Nós vendemos a propriedade, não foi por aquele valor não, foi por um pouco mais, mas a gente queria ficar em evidência na igreja. A gente queria que as pessoas da igreja vissem a gente como vê Barnabé. Barnabé é mó bobão, é mó cara simples, e ele deu uma oferta. Nossa, todo mundo fala dele, ninguém fala de mim, ninguém fala do meu marido. Aí o meu coração ficou meio assim, do meu marido também. A gente combinou em casa que ia fazer isso, mas assim, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Não, o preço real da venda foi XX. Ela não ia morrer, porque ela se arrependeu, porque ela se corrigiu. Deus, para quem está vivo, Ele está dando a chance de se corrigir. Ele está dando a chance para mim, para você, para nós. Quando Ananias caiu morto e depois Safira também, todos ficaram chocados. Pensa se acontece isso aqui. A gente querendo ressuscitar mortos e de repente cai um casal morto aqui no meio da igreja. Olha que temor. Na verdade não seria temor, seria medo. Ia ficar todo mundo morrendo de medo. Você sabe o que ia acontecer? Eu acredito que pelo menos 60%, 70% de nós iria se arrepender, ia correr para frente aqui na hora da intercessão, não ia nem ficar de pé. A gente ia cair de joelho. Senhor, não, comigo não, Senhor. Vacilei ali, vacilei lá, me perdoe, eu quero recomeçar, me dá uma nova chance e tal. Você sabe o que ele ia fazer? Nova chance te dou. Levanta, vá e não peques mais. Ele ia fazer isso. Mas não. Era como se Deus estivesse dizendo, no caso de ter levado esses dois a esse duro fim, que é o salário do pecado, né? A morte. Na minha casa não há espaço para mentira, para falsidade. Irmãos, eu não vou ficar fuçando o céu, ou os livros da vida no céu, porque eu também não tenho nem acesso, para saber como está a tua vida. O que Deus manda a gente fazer como igreja, a gente está procurando fazer com o maior amor, com o maior zelo. Mas se você, fora daqui, está agindo como Ananias e Safira, na real, você já está morto. Você está morto. Mas, você está morto espiritual. E se você está aqui, é porque você está tendo uma chance de ressurreição. Olha que amor maravilhoso, olha que Deus santo. A justiça de Deus é santa, é pura, é verdadeira. E Ele não tem essas frescuras que nós temos de estou magoado, estou chateado porque fulano me falou um negócio que eu não gostei, tal. O irmão Lúcio fez um churrascão e não me chamou, e tinha picanha para tudo quanto é lado, e aquela festa. Tem gente que fica chateada com isso. Se eu souber que o Lúcio está, apesar de que é verdade, não, é mentira, né? Oh meu Deus, me perdoe, não deixa eu morrer não. Glória a Deus que o meu irmão está fazendo uma festa. Glória a Deus que o meu irmão conseguiu comprar um carro, conseguiu sair da casa de aluguel, conseguiu o casamento tão esperado. Eu não estou falando da Camila e do Luão, estou falando da Natália. Aí, você vê, a irmã não é boba não, pega a bênção, em nome de Jesus, nós estamos aí na fé. Nós adoramos fazer casamento. E vai ser um fuzuê de bolinho o casamento da Natália, né? Porque ela fala alto, ela ri alto. E ela é feliz pra caramba. Vai ser maravilhoso. Eu não vejo a hora de ver esse varão chegando na igreja. Com um carrão, com a casona, com um salarão. Tem que ser assim, irmão. A gente tá perto do fim, não dá pra ficar pegando pé rapado, não. Não. E tem que ser bonitinho. Bonitinho, mano. Não precisa ser bonitão também, porque o irmão vai querer demais. Aí vai dar inveja nos outros, né? Aí não, tem que ser mais ou menos já está bom.
A casa do Senhor é um lugar de santidade, meus irmãos. Você vê, a gente ri, a gente brinca, a gente é feliz. Mas o que Deus está dizendo hoje para nós, para com 171. Hoje, 26? 26 do 10 do 25. Acabou, mentira, 171, falsidade, mentir para pastor, mentir para líder, faltar e mentir. Se você faltar, fala a verdade. Meu líder, eu faltei porque você é chato pra caramba. Você é meio mortão e tal. Os líderes têm que ser que nem aquele que abre o pavão. Aí, o nosso pavão. Não, o nosso irmão. O líder tem que ser que nem um pavão. Ele chega sossegadinho e de repente se abre todo. Irmãos, os irmãos entenderam mal. Os irmãos são tão maldosos. A Fernanda, meu Deus do céu, cara. A Fernanda, eu consigo ler o que ela pensou. É no sentido assim, irmãos, de ser mais alegre, de trazer novidade, de preparar um estudo e buscar, pesquisar coisas novas. Não ter medo de trazer um assunto e de repente tem outras linhas de raciocínio. Porque o liderado, ele vai ficar... Eu acho que eu posso falar, né? De saco cheio. De chegar lá e ver aquela mesmice. Não, tem que ser que nem pitbull. Irmãos. Liderança, fica esperto aí, em nome de Jesus. Os novos líderes, os aprendizes, não dá para ser aquele negocinho morto, não. Em nome de Jesus. Estou falando isso porque o santo do santo ama vocês, ama a gente. E a gente procura se renovar a cada dia, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, então nós precisamos se renovar junto com essa palavra. A santidade de Deus é fogo que consome a mentira. Por que Deus está falando isso hoje? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos ama. Era como se Deus... Não. O engano pode passar despercebido para os homens, mas diante de Deus não. Irmãos, é fácil de entender. Eu vou repetir, mas todo mundo já sabe. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. O diabo não consegue ler o seu pensamento. Mas o diabo, ele consegue ler a tua face. Ele já conhece a gente, e ele conhece a gente muito bem. Ele está ao nosso derredor, querendo nos engolir o tempo todo. Então ele conhece quando você está triste, quando você está tal, quando você está... A gente conhece de vez em quando você está triste. Quando a gente olha assim, tem alguma coisa aí. Fulano não está normal. Tem alguma coisa aí. Quando o fulano está muito feliz, muito esvoaçante, a gente vai ver isso quando a Camila é só para o Guido ficar empolgado. Quando o Luan e a Camila chegar, vocês vão olhar para eles assim. As irmãzinhas para Camila. Como foi, Camila? Como foi? Eu já vou chegar escancarado, tipo pavãozão. Luan. E vou chegar na dona Camila, aquele negocinho daquele tamanhozinho. Camila. O negócio é bom, né, Camila? Glória a Deus. Aleluia, né, Guido? Deus seja louvado, hein? Eu passei por isso, meu irmão. Então, assim, eu não vou sofrer sozinho, não. De jeito nenhum, vai ter que aguentar isso aí. Só a graça, meu. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Vamos voltar. Porque Ele é santo. Deus é santo, por isso que Ele faz a faxina. Ele não aceita culto de aparência, louvor fingido, nem coração dividido. Você vê, irmão, a gente brinca, a gente ri, a gente fala sério e não sai do foco que é Jesus. Crente não foi feito para ser chato. Você não pode ser reconhecido como uma pessoa chata. Porque se você for reconhecido como uma pessoa chata, quem é chato? É Jesus ou o diabo? É o diabo. E se a gente é chato, a gente é... Vamos colocar só discípulo. Vamos tirar o filho, que é muito pesado. A gente é discípulo do diabo. Não, irmão. Nós temos a vida eterna. Nós vamos morar no céu. Nós adoramos em culto. Nós
nos amamos como servos de Deus, congregando como corpo de Cristo. Nós temos que ser um povo legal. Nas rodinhas por aí, que você tiver acesso, quando você chegar, está chegando, ele é crente. Só isso, não é ele é chato. Ui, está chegando chato. Aí ferrou. Você não está fazendo a obra de Deus. Então o Senhor nos ama, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele está falando conosco. E Ele não aceita aparência, Ele não aceita louvor fingido, nem coração dividido. Precisamos vigiar nossa vida espiritual e física o tempo todo. Deus não nos chamou para viver de fachada, Ele nos chamou para viver em santidade. É melhor ser sincero e reconhecer a minha e a sua fraqueza, do que viver de máscara dentro da igreja. Irmãos, todo mundo aqui conhece todo mundo. Todo mundo sabe quem que é os crentes mais chatos, os crentes menos chatos, o pastor mais maluco, né? Não, como só tem um, né? Então só tem um, não tem jeito, né? Só tem um maluco chato, grande aqui, que, vamos dizer, grande não, né? Pequenininho, né? Porque tem irmão maior do que eu aqui, né? Bastante ainda. O pastor é o chatão. Mas eu tento ser legal, Mas de vez em quando o Senhor dá umas dessas com a gente. Você não vai pregar aquela mensagem não, você vai pregar outra. Você vai pregar outra. Senhor, eu já sou chato pra caramba, eu ainda venho com a mensagem meia dura aí e tal. Falou, sou eu que estou mandando. Simplesmente obedece quem tem juízo, e eu tenho. Não tenho muito, mas eu tenho. É melhor ser sincero e reconhecer a fraqueza, do que viver de máscara dentro da igreja. 1 Pedro 1,6 está escrito assim: sejam santos, porque eu sou santo. Então, a ordem de Deus é santidade, não é 171, né, Rayane? A ordem de Deus é sejam santos, como eu sou santo. Deus, não eu. Então, se Ele está dando uma ordem é porque é possível. Ele está dizendo, pare de mentir, pare de ser dupla face, para de ser isso aí. Você sabe o que é isso aí. Deus faz a faxina porque Ele é santo. Deus faz a faxina 3, para que haja temor. Atos 5:11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os acontecimentos saíram da igreja. A comunidade ficou sabendo. Cara, houve salvação, houve mais temor, houve mais reverência, mais respeito. Que coisa maravilhosa. Você vê, um negócio que aparentemente era uma desgraça, virou graça, porque houve mais salvação, houve mais entendimento de que esta reunião não é social, não é reunião dos mentirosos, dos hipócritas, dos falsos, das pessoas que são avarentas, miseráveis. Não, é de um povo generoso, um povo cheio de amor, cheio de alegria, um povo que sabe levar as pessoas para o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, o único. A reação da igreja foi de grande temor. Esse temor não é pavor que afasta, mas reverência que aproxima, que nos faz mais íntimos do Senhor. Deus sempre, mesmo na sujeira, Ele vem para fazer a faxina, Ele vem com amor, com carinho, porque Ele sabe que a gente é frágil. A gente se magoa com facilidade, por qualquer coisa. Estou magoado, não vou mais. O pastor não olha para mim. Nossa, eu já vi o pastor dando dinheiro para o fulano e nunca deu dinheiro para mim. Apesar que eu não dou dinheiro para ninguém, né? A não ser para as crianças aí, que de vez em quando eu dou. Irmãos, nós precisamos ter temor, não só no culto, é na sua casa, o Espírito Santo está lá. Se você fizer um culto mentiroso lá, vai dar ruim, como o irmão Ananias e a irmã Safira. Está ruim lá, continue adorando. A Bíblia diz para dar glória a Deus em tudo. Então dá glória a Deus. Está ruim, dá glória a Deus e fala para Ele. Quando eu estou com as minhas dores lá, o Senhor vai curar? Amém. Se o Senhor não vai curar, eu continuo adorando o Senhor, continuo preparando mensagem, eu procuro orar pelos irmãos. Hoje eu estava lá orando, eu lembrei de alguns irmãos. Essa é a nossa vida. O temor do Senhor faz com que a gente ore pelos nossos irmãos. É o temor, é o amor. Nós somos uma família. Tem gente que precisa mais de oração.
Tem gente que precisa menos. Quem precisa menos, ora mais. Quem precisa mais, dificilmente ora. Você vê, a gente tem a noite da conquista, tem um monte de gente que precisa de um monte de coisa, mas não aparece. Fica só no crente 6 horas. Mas Deus seja louvado em tudo. Quando há temor, há respeito pela presença de Deus. Quando há temor, o pecado não tem mais espaço. Quando há temor, o Espírito Santo te dá liberdade para agir, para sentir Ele, para receber revelações e abençoar pessoas. Você não está aqui só para ser abençoado. Você é um canal de bênção do Senhor. Você tem que pensar nisso. Ô pastor, mas a situação está ruim para mim, mas Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. Abençoar onde você precisa ser abençoado às vezes. Olha como Deus é. É que Ele está te provando porque Ele quer te aprovar. A faxina de Deus gera uma igreja saudável, cheia de temor, poder e autoridade espiritual. Às vezes você não tem autoridade e respeito nenhum, é por causa disso. Porque você não está deixando Deus fazer a faxina na sua vida. E Ele te ama, tá? Por isso que Ele está querendo fazer a faxina. Porque você tem potencial para muito mais. Você é luz, você é sal, você é seta, você é conselheiro. Você é pastor na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. A meninada aí, ó, os mais novos aí na escola, vocês são pastores, vocês representam o céu lá. Nós aí, a galera que trabalha, nós representamos Deus, o céu no nosso trabalho. Nós somos pastores lá. Nós precisamos ser vistos como pequenos cristos. Está lá vindo um cristão. Pô, você vê, fulano lá é um adolescente, né? Cadê? Eu gosto de envergonhar as pessoas. Cadê a Marcela? Olha que risada mais tenebrosa, né? Marcela é uma flor. Marcela é uma bênção. A Marcela parece a Laura. Para a Laura não ficar chateada, né? Entenderam, irmão? Glória a Deus pela vida da nossa querida Marcela. Gente, que menina, cada exemplo que ela dá nas nossas vidas, que a gente fica sabendo, é um negócio maravilhoso. Eu não vou falar dos outros agora, tá? Depois eu falo de vocês outros. É só aparecer na foto aí. O Pedrão é fera. Pedrão estava numa festa ontem, ele ia lá, dançava, pulava e tal, daí vinha, pastor, fulano lá está dançando, estou fazendo um vídeo, e daí ele saía e voltava. Daí teve uma hora que ele chegou na nossa mesa, ó, eu vou ficar nessa mesa aqui um pouco, porque nessa mesa eu me sinto mais crente. Pedrão, nosso Pedro Batera, glória a Deus. A gente tem esse jeitinho nosso de ser, mas nós precisamos temer o Senhor o tempo todo. Provérbios 9, 10a diz, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Nós precisamos entender hoje, tenha sabedoria e compreenda que o Senhor te ama e Ele está te dizendo, chegou o momento de você mudar. Deus faz a faxina para que haja temor na igreja. E se houver temor na igreja, irmãos, nós vamos expandir muito mais. A história de Ananias e Safira é dura, mas é necessária. Essa história nos ensina que Deus não deixa a sua igreja à mercê da sujeira. Deus cuida da sua igreja e Ele tem cuidado de nós. Ele mesmo faz a faxina porque Ele ama a sua igreja. Ele mesmo faz a faxina porque Ele é santo e não tolera o pecado. Ele mesmo faz a faxina porque Ele deseja que sua igreja viva debaixo do temor, do amor, da alegria, da comunhão, da adoração. Somos nós, da nossa missão, do nosso discipulado. Se permitirmos que Deus limpe o nosso coração, Ele derramará mais da sua presença em nosso meio. Agora é pessoal. Permita que Deus limpe o seu coração, para que nós possamos receber mais de Deus através de você. Se você tem vivido de aparência, hoje é o dia de se arrepender e ser sincero diante de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar. E você pode mudar. Você pode quebrar a maldição familiar que tem redundância, né, na sua família. Você pode quebrar essa maldição. Você não precisa ser igual ao seu pai, igual à sua mãe, igual ao seu avô, igual à sua avó. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma imagem pequena do Deus maravilhoso que nós servimos. Se há sujeira escondida em sua vida, peça que o Senhor faça a faxina e purifique seu coração hoje, agora. Nós vamos orar. Igreja Vida Plena, vamos orar e clamar para que o Espírito Santo continue limpando, purificando, santificando nossas vidas, para que sejamos vasos de honra na presença de Deus e diante das pessoas. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida.
As pessoas precisam te respeitar. Você não é um pedaço de carne. Você não é um funkeiro, não é um maluco que fica ouvindo essas porcarias no seu celular, na sua vida. Nós somos o povo de Deus ou não somos o povo de Deus? Você consegue imaginar funk no céu? Eu não consigo, desculpa, eu não consigo. Não consigo. Deus é santo. E Ele pede que você seja santo, como Ele é santo. Ou pelo menos que você tente ser santo como Ele é santo. Deus quer fazer a faxina na sua vida hoje, porque Ele te ama. O Senhor ama você, ama a mim, por isso estamos aqui, por isso Ele mudou. Segunda-feira passada, a ministração, eu queria falar de missões, da nossa missão e tal. Não vai. E não entrava. Preparei, estava bonita outro dia, daí não está casando. Tem outra mensagem para você no domingo. Deus faz a faxina na igreja. Fala, pô, Senhor, todo mundo já disse que eu sou ruim, que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O Senhor vai me mandar falar sobre isso? Mas a gente é servo e tem que obedecer. E sinceramente, eu nem sabia que você ia estar aqui, tá? Eu gostaria que você tivesse, glória a Deus, você está. Deus falou com todos nós. Vamos orar.